Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeiro essência, teu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeiro essência, teu jardim. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeiro essência, teu jardim particular. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Te adoro. Te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero
essência, teu jardim. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins te cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que veja a Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Nos santos dos santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me vê. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença, meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins te cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que veja a Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Nos santos dos santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me vê. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença, meu prazer. No santo dos santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me vê. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença, meu prazer. Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença, Tua presença.
só tua presença. Da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. Davi, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha me esperou. Fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, tu és, tu és. Tu és, tu és, tu és. Tu és a fonte, tu és o rio. Tu és, tu és, tu és, tu és. Tu és, tu és, tu és. Tu és a fonte, tu és o rio. Tu és por quem a minha alma esperou. Tu és a cura nessa noite, Jesus. Tu és a libertação para as nossas almas nessa noite, Jesus. Tu és o rio que preenche o nosso ser com cura e libertação todos os dias da nossa vida. Tu és a fonte, tu és o rio, tu és por quem a minha alma esperou. Que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o Salvador. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Podeis assentar, igreja.
Vou deixar rapidamente uma passagem aqui no livro de Êxodo, capítulo 14, bem conhecida no nosso meio, lá no versículo 23 até o versículo 25, que diz assim: os egípcios, que hoje os perseguiam, entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. Vou acompanhar aqui. Não, é 14. Então eu vou ficar aqui mesmo, tá? Versículo 24 diz assim: na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Empurrou-lhe, já está? E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Vamos falar o último versículo junto? Coloca lá, por favor, no início. Isso. Vamos falar junto? Está aparecendo aí para vocês lerem? Amém. Vamos falar junto? E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor peleja por eles. Porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Quem crê nessa palavra nessa noite? Que o Senhor peleja. Eu perguntei nisso aqui: quem está cansado? Várias pessoas falam assim, que estava cansado, não é isso? Aí eu falei: tem algo aí dentro, não tem? É isso aí, vocês não liberaram isso no louvor? Então creiam, o Senhor já dificultou o caminho do inimigo, amém? O Senhor, Ele já fechou as portas do inimigo. Por quê? Quando eu falei assim, vocês são o melhor, o povo olhou assim como quem diz: o que ele está querendo dizer, né, que nós somos o melhor? Tem palavras que ficam assim, pô, parece até arrogância, né? Parece, não é isso? Mas só que a palavra de Deus diz que quando houve a criação, quando o Senhor nos criou, o que Ele falou? Quem lembra aí? O que Ele falou quando nos criou? No sexto dia criou o homem e falou o quê? Que era... Fez uma diferença, não fez? Fez uma diferença, amém? Vocês creem nisso? Então, eu e você, nós somos a diferença. Não adianta. Quem é o sal da terra? Somos nós, não é isso? Quem é que dá o tempero? Somos nós. Então, cansado ou não, nós somos aquilo que Deus preparou para esta terra. Se a gente ficar de boca fechada, acontece alguma coisa, missionária? Não. Quando a gente abre a boca, né? E quando a gente está cansado, parece que a coisa melhora, né? É Deus que faz isso, não é isso? Quando você fala assim: hoje eu não quero falar, hoje eu não quero orar, né? Hoje eu não quero nada. Aí a pessoa fala assim: está com a oportunidade. Aí a gente não entende, não é isso? A gente não entende, não é? É assim que Deus faz, amém? Creia nisso, dê sempre o melhor para o teu Deus, amém? Eu vou dar uma oportunidade de oração. Vamos orar pelos jovens, para já ir aquecendo já o culto dos jovens. Vamos, Natan? Vamos orar pelos jovens, Natan? Vem cá. Orar pelos jovens, né? Para ir aquecendo já, preparando o culto dos jovens, que os jovens estão animados, estavam ensaiando aqui, estava maravilha. Eu entrei rapidinho e saí. Pai, Senhor, igreja, amém? Oremos comigo. Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor, a festividade dos jovens nas tuas mãos, toma o congresso dos jovens nas tuas mãos, toma cada jovem, cada adolescente nas tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, toma cada pessoa, em nome de Jesus, dos altos da cabeça até a planta dos pés. Em nome de Jesus, nos dê estrutura espiritual. Senhor, firma a nossa mente, firma nossos pés. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos dê sabedoria, Senhor. Senhor, que o teu Espírito Santo possa se fazer presente no nosso congresso,
que Teu Espírito Santo possa se fazer presente na nossa festa. Espírito Santo, em nome de Jesus, esteja com a gente, Pai. Toma cada pregador que vai pregar no dia, toma quem vai dirigir. Espírito Santo, toma, Senhor, o jogral. Espírito Santo, toma, Senhor, nossa canção. Espírito Santo, toma a nossa líder nas Tuas mãos. Espírito Santo, em nome de Jesus, toma o nosso congresso nas Tuas mãos. Eu te peço, Senhor, e já te agradeço, Deus, em nome de Jesus, Deus, amém, Senhor. Igreja, vamos orando e vamos jejuando para o culto dos jovens, amém? Graças a Deus. Alguém tem um testemunho para contar, irmãos? Tem? Tem um testemunho para contar, alguém? Não? Tem gente que fez assim, ó. Não sei se queria contar um testemunho ou não. Enfim, tem? Tem algo? Amém. Então nós vamos entrar no período de oração agora. Vem cá, presbíteros, os dois, por favor. Vamos levantar um clamor. Primeiro pela nossa cidade, né? Acima de tudo que está acontecendo, né? O Senhor está no controle. Amém? Nada foge do controle de Deus. E a gente costuma falar muito sobre política, né? Mas só que a mão dessa nação, além de estar na mão de Deus, está na mão da igreja e da família. São duas coisas que o inimigo trabalha: igreja e família. Amém? Então, presbítero, quando você orar, ora pela nação e ora também pela família junto depois, tá? Pai do Senhor para a igreja, oremos. Meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, queremos entregar ao Senhor, ó Pai Celestial, a nação brasileira. Ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, pedimos que o Senhor venha, Senhor, movimentar, Pai. Ó Deus, no norte, no sul, ó Pai, no leste e no oeste, Pai. Senhor, pedimos, ó Pai, nossa alma clama por justiça, Senhor. Ó Pai Celestial, mas bem diz a Tua palavra: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, ó Pai. Então queremos pedir ao Senhor, que está sentado no alto sublime trono, ó Pai, que o Senhor venha visitar a nação brasileira, Pai. Ó Pai, diz a Tua palavra que o Senhor vai julgar a cada nação, Pai. Ó Deus, sim, Senhor. Ó Pai Celestial, Deus querido, naquele último período, mas agora o Senhor continua também sendo o juiz dos juízes, ó Pai. Ó Deus, assim também como o Senhor é o Rei dos reis, ó Senhor Jesus. E ó Deus, todo o governo está, ó Pai, por debaixo da Tua mão. E nós, como igreja, pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, visita esta nação, Pai. Meu Deus, visita este Brasil, visita, Senhor. Ó Pai, nós estamos lutando, ó Pai, não contra homens, ó Pai, mas nós estamos lutando, Senhor Deus querido, contra as hostes espirituais que querem impor um regime, ó Pai Celestial, um regime dificultoso para a nação. Mas em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus querido, nós, ó Pai, queremos orar, queremos pedir ao Senhor, meu Deus, começa a passear nesta nação, Deus, começa a passear, ó Pai, Senhor, vai visitando os rios dessa nação, vai visitando, Senhor Deus querido, os campos desse país, Pai, vai visitando, ó Pai Celestial, ó Deus querido, Senhor, ó Pai, vai visitando, Senhor, as grandes estruturas, as grandes cidades, vai visitando em nome de Jesus, ó Pai Celestial, vai tirando a mão do opressor, vai tirando, Senhor Deus querido, a mão do corruptor, ó Pai, vai tirando, Senhor, a mão, ó Pai Celestial, ó Deus querido, ó Pai Deus querido, que toma, ó Pai, a mão que rouba, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, meu Deus, em nome de Jesus, nós dependemos da Tua palavra, e basta só uma palavra do Senhor nessa nação para mudar a realidade, Pai, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, ó Deus, ó Pai, ó Deus, que apesar de tudo, nós queremos entregar, ó Pai Celestial, este país nas Tuas mãos, ó Pai. Apesar de todas as contrariedades que estamos vivenciando, entregamos a Tuas mãos, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, te entregamos, ó Deus, ó Pai, o Rio de Janeiro, ó Pai, o qual nós vivemos, ó Pai, em nome de Jesus. O Senhor tem visto o que tem acontecido, ó Pai. Ó Deus querido, sabemos, ó Pai Celestial, ó
ó Pai celestial, que nada, Senhor, decorre se não for da tua permissão, Pai. Ó Deus, diz a tua palavra, ó Pai, que Satanás se andou Pedro, Pai, e o Senhor impediu, ó Pai celestial, que Pedro viesse sucumbir na fé, ó Pai da Cabacéia, Naraio, ó Pai celestial. Portanto entendemos, ó Pai celestial, que todos os acontecimentos têm decorrido da tua permissão para um despertamento nosso, Senhor. Que venhamos despertar, que venhamos olhar, que venhamos levar a sério a nossa fé, que venhamos levar a sério a nossa caminhada, que venhamos olhar para o Senhor, elevar os nossos olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, te entregamos o Rio de Janeiro nas tuas mãos, ó Pai. Começa, Senhor, a fazer uma seleção, ó Pai, nessa cidade, nesse estado, Pai. Ó Pai, uma seleção do teu povo, Pai, uma seleção, ó Pai, daqueles, ó Deus querido, ó Deus amado, que o Senhor tem levantado para poder orar, ó Pai, para poder suplicar, para poder pedir, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai celestial. Nós queremos unir a nossa fé, ó Pai, unir-se-nos, ó Pai, em oração, porque o Senhor, o que tem acontecido tem chocado a todos, mas a nossa responsabilidade é de orar. Ó Pai, em nome de Jesus, a responsabilidade da tua igreja é de orar, ó Pai, de falar ao Senhor, Pai, de tudo que tem acontecido. Ó Pai, te entregamos, ó Pai, a família em tuas mãos, ó Deus, xerião da Cabacéia, ó Darabandecaio, ó Pai, em nome do teu filho Jesus. Ó Pai, começa, Senhor, a trabalhar nas famílias. Ó Pai, nós repreendemos o espírito do adultério, nós repreendemos o espírito da traição, nós repreendemos a ceia, ó Manturabadacandarai, mas nós também repreendemos o espírito da mentira, ó bacia, Nehébia, porque a mentira camufla, Senhor, ó Pai, muitas coisas para poder ter acesso às famílias, mas nós repreendemos esse espírito de mentira, ó Pai, que tem, ó Vadacai, o Rebia, Sébia, Narabanda, Arabai, ó Pai, guerreado contra as famílias, ó Pai celestial, porque através da porta da mentira outras coisas se instalam, mas em nome de Jesus nós entregamos as famílias nas tuas mãos, entregamos, ó Pai, ó, e pedimos ao Senhor, continua zelando, continua guardando, continua protegendo, continua, Pai celestial, sendo, ó Pai, o escudo protetor da família, o escudo protetor da igreja, o escudo protetor dessa nação, continua sendo o escudo protetor, ó Pai, porque o Senhor é o nosso escudo e fortaleza. Ó Pai, te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos clamar junto, igreja. Aquele que puder se colocar de pé, se coloque. Vamos estar orando pelos enfermos nesta noite. Quantas pessoas estão enfermas, tanto física quanto espiritual. Soberano Deus, eterno Pai, Pai bendito e amado, mais uma noite aqui estamos para te exaltar, meu Senhor, e glorificar o teu santo nome. Pai bendito e Pai amado, neste momento colocamos, meu Senhor, os enfermos em tuas mãos, Pai. Pai bendito, muitas pessoas, meu Senhor, que não puderam estar aqui, Pai, porque foram acometidas de alguma enfermidade, Pai. Mas eu te peço, meu Senhor, que neste momento, meu Pai, um bálsamo sobre estas vidas, meu Senhor da glória, venha ser derramado nesta noite, Pai, e venha sarar, Pai, venha sarar e curar todas as feridas, meu Senhor, seja ela física, seja ela emocional, Pai. Deus, no nome de Jesus, Pai, eu te peço exclusivamente neste momento, Pai, por aqueles que adentraram por estas portas, Pai, e aqui estão escutando, Pai, esta oração, Pai, e aqueles que estão vendo online também, Pai, receba a cura nesta noite, receba renovo do Senhor, receba a cura desta enfermidade nesta noite, em nome de Jesus, meu Senhor da glória. Vai tocando na mente, Pai, vai tocando no coração, meu Senhor da glória, vai tirando toda a depressão, Pai, vai tirando todo o estresse, meu Senhor, toda a ansiedade, Pai, caia por terra agora, no nome de
Jesus, Pai, nós te pedimos, meu Senhor da glória, aquele que entrou por estas portas, Pai, cansado, meu Senhor da glória, dizendo que não aguenta, porque está esgotado, meu Senhor da glória, eu te peço, meu Senhor, que o Senhor nesta noite, Pai, venha pegar o teu filho e a tua filha pela mão, meu Senhor da glória, e dá, meu Senhor, uma injeção de ânimo, que somente o Senhor pode dar, Pai, porque o Senhor está alimentando o teu povo para continuar nesta caminhada. Este esgotamento não vai te parar, este esgotamento não vai travar a obra que o Senhor tem na sua vida. Aleluia! Eu te peço, meu Senhor da glória, aquele que entrou, meu Senhor, por essa casa, meu Senhor, com dor na coluna, Pai, com dor na cervical, Pai, dor na cabeça, meu Senhor da glória, febre, Pai, que dor, meu Senhor, seja parte do corpo que for, Pai. Eu ministro nesta noite, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, a cura, meu Senhor da glória, recebe a cura nesta noite e seja renovado, porque no início deste culto foi falado sobre renovo, e este renovo está chegando sobre a tua vida agora, no nome de Jesus, meu Senhor. Eu te peço, meu Senhor da glória, vai te encontrar todos os hospitais, meu Senhor da glória, todas as salas, meu Senhor, todos, meu Senhor da glória, leito, Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, onde tem alguém neste momento, Pai, te clamando por um socorro, Pai, o Senhor pode ir agora, meu Senhor, o Senhor, Jesus amado, em nome de Jesus, aquele, Pai, que está entrando neste momento numa sala de cirurgia, Pai, eu te peço, meu Senhor da glória, que a cirurgia maior venha ser feita por ti, Pai, a cirurgia maior, Pai, o Senhor, Pai, é quem cura neste momento, Pai, aquela pessoa, meu Senhor da glória, e neste momento eu também peço, meu Senhor, todo transtorno mental, meu Senhor da glória, caia por terra agora, no nome de Jesus. A sua mente é de Cristo, a sua mente é de Cristo, o inimigo não vai colocar nada na sua mente, porque a sua mente é de Cristo, e eu te peço, meu Senhor da glória, vai desembaralhando tudo aquilo, meu Senhor, que o inimigo tem tentado sobre as mentes, meu Senhor da glória, para tirar, meu Senhor, o foco do teu povo, Pai, no nome de Jesus, meu Senhor, querendo causar medo, meu Senhor da glória, querendo causar, meu Senhor, ansiedade social, para que o teu povo não venha se relacionar com outras pessoas, nem conversar com outras pessoas. Eu te peço, Pai, toma agora a mente do teu povo, Pai, toma a mente do teu povo, o teu povo é para falar da tua palavra, meu Senhor da glória, o teu povo é para um povo de comunhão, Pai, esta igreja é conhecida por uma igreja família, Pai, e uma família tem relacionamento entre família, Pai, não há divisão, Pai, eu te peço, meu Senhor, toca na mente, Pai, toca, oh Jesus, toca, meu Senhor, todo espírito de confusão que tentou entrar na mente, Pai, e causar até dores no corpo, Pai, caia por terra agora, no nome de Jesus, meu Senhor, a mente do teu povo é de Cristo, Pai, eu te peço, meu Senhor da glória, toma a tua igreja, meu Senhor, toma aqueles que foram colocados em oração nesta noite, Pai, e que ainda nesta noite, Pai, o teu povo venha sair daqui com a sua vitória, crendo que o milagre chegou em sua vida, no nome santo de Jesus, amém. Glória a Deus. Podeis assentar, igreja. Lembra da palavra. Deus dificultou o caminho do inimigo. Amém? Por quê? Sabe por que dificultou?
porque ele entrou no caminho que Deus abriu. O caminho que Deus abre, o inimigo não permanece, amém? Assim como nós lemos, ele não vai permanecer nesse caminho. E a palavra de Deus diz ali mesmo, que o inimigo viu que Deus era com aquele povo. O inimigo sabe que Deus é com você. O único conselho que Deus nos dá é: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Graças a Deus. Vamos nos preparar para o momento da oferta agora. Como de costume, vocês sabem, né? Tem um envelope aí na cadeira. Tem a maquininha lá atrás com o nosso diácono Júnior. Amém? Graças a Deus. Enquanto isso, a equipe de louvor vai louvar ao Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão, a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da videira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, Senhor. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, Senhor, em Ti. Nós nos alegraremos em Ti. Glória a Deus. Pedir o nosso diácono Mauro para orar pelas ofertas e os dízimos. Querida Pai do Senhor Jesus, levante suas mãos.
Soberano Deus, eterno Pai, entramos na Tua presença em nome de Jesus, ó Deus, para Te adorar, Te louvar, que o Senhor possa derramar essa noite, ó Pai, as Tuas bênçãos, Senhor, as bênçãos espirituais, ó Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida de cada um, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai, abençoa também, Deus, a vida financeira de cada um, ó Pai, aqueles que ofertaram, que não ofertaram na Tua casa também, vai, Senhor, derramando bênçãos sem medida, bênção em dobro, triplicada, meu Pai, na vida de cada um, no seu trabalho, meu Pai amado, ó Deus querido, nas suas empresas, vai abençoando, ó Pai, essa noite, abundantemente, meu Senhor da glória, e faz com que a Tua igreja seja próspera, Senhor, ó Pai amado, ó Deus querido, repreende todo espírito maligno, devorador da finança de cada um essa noite e derrama abundância, meu Pai amado, ó Deus querido, no espiritual, meu Pai amado, e no material essa noite, na vida de cada um. Abençoa teus filhos, abençoa as suas filhas, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa parentela, abençoa os filhos e as filhas de cada um, meu Pai amado, ó Deus querido, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, e todos digam amém, igreja? Graças a Deus, estamos preparados para o momento da palavra, amém? Vem cá, Ricardinho, olha aí, vai ter o privilégio da nossa pastora orar por você. E eu vi uma coisa, eu observei uma coisa, pastora, ó, trouxe uma equipe de intercessão, ó lá. Aí, vocês estão vendo? Olha aí, ó, trouxe uma equipe de intercessão, faz assim, equipe de intercessão, ó lá. Eu vi, tá? 4. Estenda suas mãos para cá, igreja. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, querido Senhor. Nós te glorificamos, meu Senhor, porque a sua palavra está, ó Pai querido e amado, adiante do teu servo, meu Senhor. Ele vai ministrar para que o teu nome seja glorificado. O Senhor vai usá-lo como te apraz, querido Deus. Que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para compreendermos. Senhor, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus do céu. Olha o homem que vai trazer a mensagem hoje. Boa noite e a paz do Senhor para a amada igreja. É uma honra muito grande de estar aqui. Quando eu recebi o convite, meu coração ardeu muito. Gostaria de desde agradecer pela minha oportunidade e gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, que está escrito lá em 1 Samuel. A partir do capítulo 12, versículo 1. O título é Samuel resigna o seu cargo. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci e encaneci, e eis que os meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. A quem tomei o boi? A quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então disseram: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem nos tomaste, nem coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhe disse: O Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de nada que tendes achado na minha mão. E disse o povo: Seja testemunha. Então disse Samuel ao povo: O Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e contenderei convosco perante o Senhor, sobre todas as justiças do Senhor que vós e vossos pais fizeram.
Aqui nessa passagem vai dizer que Samuel, ele decide escutar o povo de Israel. Pode se sentar, perdão. Que Samuel, ele decide escutar o povo de Israel. Quando ele vê, né, a figura de Saul, ele vê um homem que dos ombros para cima era um homem muito formoso, tão formoso, né, e tão belo diante daquele povo que ele sobressaía diante daquele povo. Então Samuel decide seguir o que aos olhos dele parece ser bom e o que ao coração do povo parece ser bom, que é resignar o seu cargo de rei a Saul. E no início tudo parece perfeito para eles, porque Saul, um homem belo, um homem com as características que o povo de Israel precisava, um homem forte, um homem corajoso, o que poderia dar errado? Só que Deus enxerga além do externo, Deus enxerga o nosso interior também. Deus enxerga o nosso coração. Deus escolheu a Saul, mas para que Saul houvesse de passar por um deserto logo depois. E assim que ele é colocado como rei dos israelitas, o povo de Israel vai para a guerra contra os filisteus após 1 ano do reinado de Saul. Só que Saul, ele desobedece a Deus, porque Deus manda ele acabar com tudo que havia de bom naquele lugar, né, lá no lugar onde os filisteus habitavam. Só que Saul não vai fazer isso. Saul prefere seguir o próprio coração. Ele prefere deixar o ego dominar ele. Ele prefere fazer o que para ele parece ser bom. Só que Deus nos condena quando a gente decide fazer o que Deus não quer. Deus nos condena quando a gente decide fazer o que o nosso coração quer, pois nós não precisamos do nosso coração para fazer algo para Deus. Nós precisamos obedecer a Deus. Então Saul vai desobedecer a Deus. E a partir do versículo 8 vai dizer: e esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vias no dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre a mim, e sobre mim a Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei, e fornecei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E depois que Saul ouve isso, Saul ainda retruca Samuel, dizendo que não pecou, dizendo que o que ele fez era bom aos olhos de Deus, dizendo que o que ele fez agradava ao Senhor. Só que Samuel novamente o contraria, dizendo que o Senhor não se agradou da atitude de Saul, dizendo que o Senhor foi desagradado, né, pela desobediência de Saul. E com isso Saul acaba confessando seu pecado após ter resistido 2 vezes. E após isso, né, eu vou contando a história de Saul aos poucos e depois a história de Davi. A vitória de Jonatas sobre os filisteus, né, faz com que Saul reconhecesse mais ainda o seu erro. Quando os filisteus, né, são derrotados por Jonatas, né, filho de Saul, os filisteus percebem que há um Deus, né, na terra de Israel que está com Saul, porque Deus ainda não tinha se apartado do Saul. O espírito, né, do espírito, os frutos do espírito ainda estavam dentro de Saul nessa hora. Então Deus decide dar uma segunda chance para Saul. Porém, Saul desperdiça essa segunda chance e prefere desobedecer a Deus mais uma vez, seguindo o seu coração. E uma reflexão que eu estava acabando de refletir ultimamente, tenho refletido muito nessa reflexão, quantas das vezes Deus quer nos usar para abençoar alguém, só que a gente segue o nosso coração. Quantas das vezes Deus quer nos usar como testemunha para edificar a vida de alguém, mas quantas das vezes o nosso coração nos contraria.
Quantas das vezes, né, Deus, o Espírito Santo nos incomoda para a gente fazer o bem, só que o nosso coração acaba se envergonhando da gente fazer aquilo. Nosso coração acaba se preocupando da opinião dos outros, o que os outros vão pensar de mim. Só que Deus não quer isso para a gente nesta noite. Deus quer nos mudar, Deus quer nos usar. Deus quer que a gente seja igual Davi. Deus quer que a gente faça o que Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente faça as obras dele, porque para Deus não existe coração que resista à presença de Deus. E mais para frente, ainda em 1 Samuel, vai dizer que Deus mandou Samuel ungir Davi como rei. E Davi, né, ele era formoso, né, ruivo, semblante de boa aparência. Só que o povo, de novo, se engana pelo exterior. Só que ainda bem, meus irmãos, que Deus tinha escolhido, né, Davi segundo o coração de Davi. Porque quando Samuel bate na casa de Jessé e fala que algum dos filhos de Jessé vai ser levantado a rei, até o pai de Davi, o próprio Jessé, ele pega os melhores filhos, os que têm boa estatura, os que têm boa aparência. E até o próprio Samuel se enganou pelas aparências dos filhos de Jessé. Só que Deus pegou um pastor de ovelhas, Deus pegou aquele que era menorzinho, porque muitas das vezes ele faz isso com a gente. Ele pega a gente lá do fundo, gente. Ele pega a gente lá atrás, como se a gente não fosse nada. Ele nos pega lá do pouco e nos põe lá no muito, porque se Deus escolheu, não há quem pode impedir. Então Davi, depois de ser ungido a rei, ele vai ter muito sucesso, né? Primeiramente na vitória contra Golias, que Deus começa a usar Davi, perdoem por estar gaguejando, que Deus começa a usar Davi. Só que desde então, conforme Deus vai usando mais a Davi, o sucesso e a fama de Davi vai se espalhando por aquele povo, até que tem um dia que quando Saul ele está passando, né, por algumas mulheres ali, as mulheres estão cantando que Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Uma coisa boba, uma canção simples. Só que isso afetou tanto o coração de Saul que ele virou para as mulheres e reclamaram: como assim? Como assim vocês estão colocando Davi acima de mim? Como assim? Ele acabou de chegar, gente. Eu que sou o rei, só falta vocês ungirem ele a rei no meu lugar. Só que a gente não percebe que o Senhor às vezes está levantando outro para pôr no nosso lugar, porque a gente não vai suportar essa guerra. E a gente mesmo assim persiste no erro. A gente mesmo assim persiste em continuar sendo rei, em continuar sendo usado por Deus, mesmo sabendo que talvez a gente não tenha capacidade para fazer o que Deus quer que a gente faça. E mesmo levantando o outro, mesmo querendo levantar, né, Davi acima de Saul, Saul ainda assim não se agrada disso. E o Espírito Santo acaba saindo de Saul, acaba se apartando de Saul, né, pelas atitudes de Saul, porque Saul errou 2 vezes. Saul não estava aceitando que Davi, né, fosse colocado como rei, fosse ungido como rei. E daí em diante começa a perseguição, né, através de Saul para a vida de Davi. E Jonatas, seu filho, sempre lhe aconselhava, né, não, pai, para com isso, né? Para com isso, porque o Davi não é um homem que você está pensando que ele é. Davi não é um homem mau, Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque é isso que Deus quer que a gente seja, um homem segundo o coração de Deus. Às vezes até aquele que nos ajuda na nossa caminhada pode se virar contra a gente, meus irmãos, mas saiba que aquele que nos levantou nunca se virará contra a gente, se a gente obedecer a ele, se a gente fizer as obras dele. E mesmo assim, Saul, porém, mesmo assim, Saul, ele continua desobedecendo até seu próprio filho. Ele não dá ouvido a seu filho, ele continua perseguindo a Davi. Uma perseguição boba, porque através de uma canção, só porque o povo de Israel estava sendo vitorioso, o pessoal estava reconhecendo mais o nome de Davi do que o de Saul. Só que mal sabia Saul que Deus, usando Davi, Deus ajudava Saul, porque Saul também estava do lado dele. Só que Saul via isso como uma rivalidade, porque o espírito maligno tomou o coração dele. Quando a gente não tem o Espírito Santo nas nossas vidas, quem nos usa é o espírito mau. Então por isso que precisamos vigiar de dia e de noite, viajar dentro do templo e fora do templo. Então chega um certo momento aqui da passagem de 1 Samuel que Jonatas, né, ele faz um acordo com Davi, que ele promete para Davi que ia tentar convencer o seu pai,
né? Porque até a própria família de Saul ajudava Davi, uma das concubinas de Saul ajudou Davi a escapar quando Saul ia matar Davi no dia seguinte, enquanto ele dormia, porque Saul estava armando uma cilada, e a própria concubina de Saul ajudou a Davi, porque às vezes até a nossa família, dentro da nossa casa, reconhece que a gente está errado, mas a nossa soberba, a nossa ignorância acaba fazendo com que a gente pense que a gente está certo, porque a gente decide escutar mais o nosso coração do que a voz de Deus, mais o nosso coração do que o nosso próximo que está caminhando conosco. Então, chega um certo momento que Saul, ele começa a ter raiva de Jonatas, seu filho, né? E ele lançou 2 vezes a lança através da sua poderosa mão que Deus usava para matar milhares de guerreiros, vamos dizer assim. Só que mesmo assim, Davi ainda continuava insistindo, porque Davi gostava, né, de servir a Deus. Davi entendia, Davi tinha concupiscência, né? Davi tinha consciência de que Saul era um filho de Deus, de que Saul tinha sido levantado, né? De que Deus tinha estendido a mão para Saul e tinha abençoado Saul. O Davi tinha consciência disso, Samuel também tinha, quando resignou seu cargo para Saul. Então Davi mesmo assim continuava tocando a harpa, né, para ajudar a acalmar Saul, e mesmo assim Saul não reconhecia. Então depois disso tudo, conforme ia seguindo a perseguição, vai ter um momento, né, ainda em 1 Samuel, que Saul vai tomar raiva de Jonatas e vai lançar uma flecha contra Jonatas. Onde, gente, que a gente consegue normalizar que um pai lança uma flecha contra seu próprio filho porque Deus está usando outra pessoa? Aonde mal sabe nós que isso acaba afetando dentro da nossa casa, que isso acaba afetando dentro da onde a gente convive. Isso acaba afetando na nossa família, porque a nossa família já vai começar a nos enxergar de outro jeito, né? Já vai começar a pensar: nossa, cadê aquele homem de Deus? O Espírito Santo se apartou dele. E Saul, né, conforme ele vai perseguindo, ele vai começando a ter medo de Davi, porque ele percebe que o Espírito Santo de Deus estava com Davi. E conforme Deus livrava Davi cada vez, né, mais provava Saul que ele não queria o mal de Saul o tempo todo, muito pelo contrário, ele queria o bem de Saul. Uma das vezes que Davi teve a oportunidade de matar Saul e não matou, Davi cortou uma parte da orla de Saul e mostrou aqui a todo o exército, né, de Israel que defendia Saul e estava contra Davi por causa de Saul, e mostrava para todos eles que Davi não queria o mal de Saul. Davi não queria o mal daquele que lhe fez mal, porque a gente não deve pagar os outros mal com mal. A gente não deve pagar mal com aquele que nos fez mal. A gente não deve pagar mal com aquele que nos respondeu mal. A gente não deve pagar mal com aquele que nos fez mal, com aquele que nos magoou, com aquele que nos chateou. A gente não deve fazer mal com aquele que tem feito, né, algo maligno, algo da parte maligna, alguma obra maligna contra nós, porque às vezes acaba acontecendo também. Se alguém do nosso ambiente de trabalho fez mal com a gente não pode fazer mal com ele, porque não se faz aquilo com os outros, aquilo que você não gostaria que fizessem contigo. Então, Saul acaba não reconhecendo isso, e mesmo Saul perseguindo a Davi, aqui no final do capítulo 31, Saul ele decide ir para a guerra com Jonatas, e Davi vai lá intercedendo, né, tá lá do trono dele intercedendo, né, orando a Deus, implorando, né, para que trouxesse notícia, porque Davi se preocupava com Saul e com seu filho Jonatas. Aí eu fico imaginando como o Jonatas, o filho de Saul, sofreu, porque o seu próprio pai não deu ouvidos a ele, porque o seu próprio pai tentou lhe matar com uma lança por causa de um espírito maligno, porque o seu próprio pai acabou sendo egocêntrico, porque o seu próprio pai acabou não resistindo à soberba e acabou preferindo seguir aquilo que estava no coração dele, ao invés de seguir a voz de Deus. E, né, quando Davi recebe a notícia de que Saul e seu filho Jonatas tinha sido morto, a primeira coisa que Davi faz me surpreende, porque ele não agradece a Deus. Ele rasga suas vestes, ele lança seu rosto em chão, ele rasga suas vestes, ele começa a chorar, porque Davi tinha muito zelo pelo filho de Saul, pelo Jonatas. Davi tinha muito zelo também pelo próprio Saul, porque Davi, né, aqui ele se torna um exemplo para a gente, que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos, como está escrito no mandamento da Bíblia.
Jesus passou no Novo Testamento e nos ensinou como amar o nosso próximo. Se nós nos amamos tanto, por que a gente não deve amar o nosso próximo como a gente nos ama? Né? Teve um dia que eu estava indo no Presunic, até falei com o pastor, até brinco com o pastor às vezes, e quando eu estava lá, até encontrei a missionária Amanda, Deus tocou no meu coração de abençoar um casal de rua. Eles já até vieram aqui, não vou citar quem é, mas de abençoar um casal de rua. E conforme Deus falou, o Espírito Santo, melhor dizendo, me incomodava, né, dizendo que eu tinha que entregar, né, um pacote de biscoito para aquele casal, porque talvez eu seria um canal, né, de resposta através da vida daqueles dois. E dito isso, eu pensei, pô, vou pegar, né, um biscoitinho que baratinho, né, porque o nosso coração já vem como, pô, vamos dar o mais barato pro próximo que a gente vai estar fazendo bem. Só que o Espírito Santo me contrariou. O Espírito Santo falou, não, você vai pegar tal marca do maior biscoito, porque você compraria isso para você. Você se ama tanto que você compraria isso para você. O que te impede de comprar isso para o próximo? Se você tem que amar o próximo como a ti mesmo, tenha o amor para comprar o melhor para o próximo, do mesmo jeito que você compraria o melhor para você. Eu fiquei, mas Senhor, né, eu fiquei com aquela angústia assim no meu coração, mas, né, pela obra de Deus, pelo bem da obra de Deus, eu passei ali no caixa, eu comprei e eu estava indo de bicicleta. Quando eu passei por aquele casal, eles ainda estavam dormindo, porque era bastante cedo, era cerca de umas 8 da manhã. Mas quando eu estava voltando, né, o Espírito Santo me surpreendeu, porque quando eu fui fazer a curva, que eles estavam ali no noventão, o marido ainda estava dormindo, mas a esposa, né, já estava acordada lendo a Bíblia. E ali eu percebi que Deus nos usa, às vezes nos contraria para nos usar, às vezes nos contraria para a gente ser bênção na vida dos nossos irmãos. E com aquilo, com essa minha atitude, eu aprendi muito, né, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E ali eu compreendi, porque aquele casal realmente precisava. E quando a mulher olhou para mim, eu senti uma diferença no olhar daquela mulher. Eu senti um olhar de gratidão, um olhar de resposta, como se ela estivesse pedindo alguma resposta. E eu fiquei muito grato por Deus, por Ele ter me usado para responder aquela mulher. Porque todos os dias que eu passava, ela estava lendo a Bíblia. Todos os dias que eu passava, ela estava lendo a Bíblia, ela estava orando. E eu agradeci muito a Deus, né, por esse feito na minha vida, porque não foi uma experiência linda só para ela, mas foi para mim também, porque foi uma das primeiras vezes que Deus me usou e eu fiquei muito grato, né, para fazer a obra de Deus, por ter feito a obra de Deus. E, né, é isso que uma das coisas que Deus quer falar conosco, que a gente precisa ser canal de Deus, mas para isso a gente precisa contrariar a nossa carne, para isso a gente precisa contrariar o nosso coração, a gente precisa contrariar a nossa mente, a gente precisa contrariar o nosso eu, o nosso egocêntrico, a gente precisa parar de se colocar no centro e colocar Deus no centro, a gente precisa diminuir para que Deus cresça, a gente precisa diminuir para que Deus apareça. Às vezes, para a gente ser exaltado pelo nome do Senhor, a gente precisa ser humilhado, e às vezes também nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos nos calar e ouvir a voz de Deus, porque muitas das vezes Deus vai nos contrariar, mas melhor é ser contrariado por Deus e estar no caminho de Deus, do que estar desviado de Deus, dos caminhos de Deus, e achar que está fazendo a obra do Senhor. E depois, né, que Davi recebe essa notícia, Davi ele se encontra em prantos, chorando, né, e ele vai criar um hino. Aqui no versículo 17, ele começa a criar um hino, né, em memória de Saul e de Jonatas, porque foram dois homens que realmente marcaram muito, foram passagens marcantes na vida de Davi. Por mais que um tenha tentado ajudar ele e outro tenha tentado matar ele, Davi aprendeu muito com aqueles homens, através de Deus também. Depois disso, Davi é aclamado rei de Judá. Daí em diante, a história de Davi começa, né, verdadeiramente, sua história vitoriosa, né, sua longa jornada vitoriosa, através do Espírito Santo de Deus. Ali começa. Só que, mais pra frente, no capítulo 11, Davi, ele vai cometer um pecado contra Deus, né, ele lutando contra a carne todos os dias. Teve um momento que ele não vigiou e acabou caindo na tentação da carne. Davi, quando estava passando, né, passeando pelo seu palácio, ele vê uma mulher de longe que chama a atenção dele,
os olhos vai diretamente para aquela mulher e na mesma hora o desejo carnal vem sobre ele. E como ele não estava atento, né, ele acabou caindo no desejo da carne. Ele procurou saber mais sobre aquela mulher e nem procurou saber se ela era casada, nem procurou saber como é que estava o esposo dela, como é que estava o marido dela, nem procurou o Espírito Santo de Deus, né, para desabafar com Deus. Ele logo quis, né, tomar alguma atitude, porque é isso que a nossa carne deseja, que a gente tome alguma atitude. Só que o Espírito Santo contraria a nossa carne o tempo todo, porque nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigiando, porque 24 horas por dia a nossa batalha é mental. A pior batalha, pessoal, é a da nossa mente, porque a nossa mente acaba nos controlando muitas das situações. A nossa mente é quem acaba nos influenciando para fazer alguma coisa que não provém dos olhos de Deus. E a nossa mente é o que precisa ser mudada. Nossa mente é o que precisa ser limpa. Nossa mente precisa estar limpa para a gente ter consciência do que estamos fazendo, se estamos realmente fazendo a obra de Deus. E em 1 Samuel, né, capítulo 11, a partir do verso 14 até o verso 18, vai dizer que Davi, ele colocou Urias, né, na linha de frente da guerra, né, porque após ele ter feito, né, dele ter cometido pecado, dele ter se deitado com a mulher de Urias, né, se eu não me engano, o nome dela é Batseba, ele vai fazer algo que não provém aos olhos de Deus. Ele vai pôr um homem inocente na linha de frente, na linha mais forte da guerra. E, contudo, né, os soldados vão acabar colocando ele na linha de frente dessa guerra e ele acaba morrendo, né, e os soldados vão noticiar, né, a Davi que o plano de Davi foi um sucesso. Só que o Espírito Santo não se agradou disso. O Espírito Santo acaba tocando no coração de Natã, do profeta Natã, para ir ao encontro de Davi e acabar falando o que Deus queria, né, falar com Davi. Vamos ler aqui no capítulo 12 de 2 Samuel. E o Senhor enviou a Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou estes de tomar das suas ovelhas e das vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e eu te dei a casa do teu Senhor, e as mulheres do teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Aminon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com a sua mulher perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Com isso, né, eu refleti muito nessa passagem, e refleti sobre como é o castigo de Deus para um ungido dele. Que Deus é tão bom conosco, que mesmo com a gente matando uma vida, mesmo com a gente acabando com uma vida, né, mesmo com a gente não dando algum conselho que poderia mudar na vida daquela pessoa, mesmo com a gente vendo o estado que a pessoa está e não aconselhando aquela pessoa, vendo ela cair mais e mais, decair na vida dela, Deus acaba sendo tão bom conosco que Ele mesmo assim não se aparta da gente.
Ele mesmo assim não deixa a gente perecer, ele nos castiga, mas não deixa a gente perecer. E Davi, ele vai receber esse castigo, essa maldição. Só que essa maldição não vai diretamente para ele, vai para a casa dele. E é aqui que eu quero chegar. A nossa maldição afeta dentro da nossa casa. Quando a gente é amaldiçoado por Deus ou por alguma outra coisa, alguma outra atitude, melhor dizendo, que a gente tomou, a nossa maldição afeta primeiramente na nossa casa, porque é na nossa casa onde a gente encontra paz. É na nossa casa que é pra gente encontrar a alegria de servir ao Senhor, a alegria de ter uma família, a alegria de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É na nossa casa que precisamos estar atentos. Então Deus amaldiçoa Davi na casa dele, não só o filho que Batseba daria luz, recém-nascido, mas mais para frente com Tamar e Aminon, né, que Aminon acaba pecando contra Deus, né, abusando de Tamar. E isso também é consequência das atitudes de Davi. Só que mesmo assim Davi não amaldiçoa Deus, Davi não reclama de Deus, Davi não culpa ninguém igual Saul culpou. Davi, muito pelo contrário, Davi só o tempo todo ele ora, ele jejua, igual ele fez quando sua filha recém-nascida, né, estava muito doente. Ele orou, ele jejuou, em momento nenhum ele reclamou a Deus, porque ele reconheceu que ele estava errado. Ele reconheceu que ele precisava ser castigado. Ele reconheceu que ele precisava voltar ao caminho de Deus. Ele reconheceu que ele precisava ser redirecionado, ser direcionado novamente aos caminhos do Senhor. E ele ora e jejua, né, pela sua filha recém-nascida. Só que quando ele recebe a notícia, ele acaba parando de jejuar. E ele revela aos seus irmãos que acabam criticando, dizendo: como assim? Você estava jejuando e orando sem parar pela sua filha, foi só ela morrer que você aceita? Só que Davi reconhece que ele errou. Davi achava que Deus poderia, né, se agradar do coração quebrantado de Davi. Ele achava que Deus poderia mudar a situação de Davi ali. Só que quando é pra gente ser castigado, é pra gente ser capacitado. Quando a gente está passando pelo deserto, é para a gente ser capacitado. Quando a gente está passando pelo deserto, a gente está sendo fortificado. Enquanto a gente está passando pelo deserto, o nome do Senhor está sendo glorificado. E tudo isso aconteceu na vida de Davi para que o nome do Senhor seja glorificado. E aqui, né, onde Aminon se deita com Tamar à força e acaba sendo perseguido por Absalão, que o mata no versículo 23. Isso acaba sendo a consequência dos erros de Davi, porque o erro de um ungido do Senhor acaba sendo muito grave. Um erro que a gente pode cometer acaba mudando o nosso futuro. Um erro que a gente comete aqui, que a gente comete na vida do irmão, acaba afetando na vida do irmão lá na frente. Uma palavra, uma frase que a gente falou errada para o irmão, ele pode entender de outro jeito, ele pode entender de outra maneira. Aquilo lá pode afetar ele de tal maneira que ele pode acabar errando, tomando escolhas erradas na vida dele. E aqui eu anotei alguns pontos, né, sobre tanto a vida de Saul como a vida de Davi, que ambas foram muito vitoriosas no início. Só que conforme os dois foram pecando, um quis se redirecionar aos caminhos do Senhor, reconheceu o seu pecado, não retrucou. Em momento algum ele falou que ele fez o que era bom ao Senhor. Não, muito pelo contrário, ele reconheceu. Enquanto o outro tentou rebater, né, as críticas, tentou rebater dizendo que ele fez o que é agradável ao Senhor. E o primeiro ponto que eu anotei aqui foi que a desobediência provoca a queda. Da mesma forma que Saul desobedeceu a Deus e acabou sendo amaldiçoado com o espírito imundo, porque mesmo sendo para agradar a Deus, Saul deixou de obedecer a ele e preferiu fazer o que queria, ao invés de seguir a ordem de Deus, né, aquilo acabava, né, sendo, querendo ou não, foi uma desobediência. Por mais que ele queria, por mais que a vontade do coração dele fosse boa, ele não obedeceu a Deus, muito pelo contrário, ele desobedeceu a Deus. Ele não fez o que Deus queria. Deus quando pediu para ele acabar com tudo daquele povo, dos filisteus, né, ele acaba poupando a vida de muitos bens materiais dos filisteus e acaba desobedecendo a Deus e acaba tomando tudo para si, do bom e do melhor. Por mais que ele repartisse, né, os bens dele que ele recebeu com Deus, a gente sabe que com certeza 10% pelo menos daquilo ali ficaria com Saul. Saul se engrandeceria pela sua conquista. Só que
Deus não quer que a gente tenha algo que Deus não nos deu. Porque quando a gente precisa, Deus nos dá o que a gente precisa. Deus quer que a gente obedeça a Ele. Se Deus mandou a gente não pegar algo que está ali no chão, a gente não vai pegar. Porque a gente prefere obedecer a Deus. Melhor obedecer do que sacrificar. E o que aconteceu com Saul, irmãos? Saul acabou se sacrificando, né, a sua vida por causa de um momento, por causa de algo desse mundo que não é da parte de Deus, por causa de um ego grande que acabou não reconhecendo que Deus era o Senhor, por causa de momentos, por causa de uma canção boba, por causa de palácios, assim, por causa de riquezas, né? Mas como num deserto isso passa, isso tudo passa, só que a palavra de Deus tem que se cumprir. E o segundo tópico que eu anotei foi: a sua maldição afeta na sua casa. Quando Saul foi amaldiçoado com o espírito imundo, na passagem de 1 Samuel 20, do 28 ao 33, Saul atira uma flecha contra Jonatas, como eu disse, por causa da ira que Deus acendeu dentro do coração de Saul. E mais para frente, quando os filisteus perseguem os israelitas, eles conseguem matar Jonatas e o próprio Saul, porque Deus não estava mais com Saul e deixou de proteger a sua família por causa da sua desobediência e também da sua falta de perdão. Muitas das vezes a gente acaba não perdoando o nosso próximo, porque o nosso próximo acaba tendo feito algo que nos magoou, que nos impactou. Só que a gente não pode deixar aquilo criar raiz no nosso coração, porque nós precisamos no nosso coração ter somente os frutos do Espírito, para que o Espírito Santo venha se agradar de tudo aquilo que está dentro do nosso coração. O nosso coração precisa estar puro para a gente espalhar o Evangelho. O nosso coração precisa estar puro se a gente quiser avivar esse país. O nosso coração precisa estar puro para a gente glorificar o nome do Senhor. E o mais curioso, né, um dos pontos mais curiosos que eu anotei aqui, foi que o mesmo povo que Saul poupou lá no início, né, lá no início de sua jornada, no seu primeiro erro, o mesmo povo que foi o povo dos filisteus, que Saul poupou, né, poupou o rei, poupou alguns bens, não exterminou com tudo, conforme Deus tinha mandado, foi o mesmo povo que matou ele lá no final. Só que qual era a diferença? No início, o Espírito Santo de Deus estava com Saul. No início, o Espírito Santo de Deus estava protegendo Saul. Só que lá no final, o Espírito Santo de Deus já não era mais com Saul. Então não tinha mais como Saul se defender. Se o Espírito Santo de Deus não estiver conosco, se nosso coração estiver impuro e não estiver com os frutos do Espírito, a gente não vai conseguir sobreviver a uma guerra, seja ela espiritual, seja ela carnal. Se nosso coração não estiver com os frutos do Espírito, se nosso coração não estiver querendo agradar a Deus, não adianta, podemos caminhar, nós não vamos conseguir chegar na porta, nós não vamos conseguir chegar no objetivo, porque o nosso caminho é estreito, mas é melhor estar no caminho estreito, com o nosso coração firmado em Cristo. Aleluia, Deus. O terceiro tópico que eu anotei foi que não é porque você foi escolhido que você não precisa vigiar o tempo todo. Além de Saul ter feito aquilo, né, com Deus, o próprio Davi também acaba pecando contra Deus em 2 Samuel 11, onde ele adultera com a mulher de Urias, se deitando com ela, e comete um homicídio colocando Urias na linha de frente do exército na guerra em que os israelitas estavam. E Davi acaba sendo amaldiçoado por Deus, porém essa maldição vai diretamente para os seus filhos, lá em 2 Samuel 13, onde Amnon se deita com a sua irmã Tamar, e é caçado por seu irmão Absalão, no qual é morto no versículo 23 do capítulo 13. O mais curioso é que as duas fases que acontecem aqui foi o que aconteceu com Davi. A primeira fase foi que o Amnon, ele acaba se deitando com Tamar, conforme Davi, do mesmo jeito que Davi se deitou com Batseba, com a mulher de Urias. E a segunda coisa é que do mesmo jeito que Absalão, né, conforme Absalão, ele perseguia o seu irmão Amnon, foi a mesma coisa que Saul perseguia Davi. Só que, né, diferentemente da história lá de Davi, por não ser Davi, mas por ser Amnon, que já não estava nos agrados do Senhor, Amnon acaba sendo morto, né, pelo seu irmão Absalão. Do mesmo jeito que Saul queria matar Davi, Absalão desejava matar Amnon.
Só que, quando o Espírito Santo está conosco, nada de mal acontece com a gente. Do mesmo jeito que o Espírito Santo de Deus estava com Davi, não deixou Saul matar Davi, não deixou os filisteus matarem Davi, o Espírito Santo nos protege todo dia, na nossa caminhada para a nossa escola, na nossa caminhada para o nosso trabalho, o Espírito Santo do Senhor está o tempo todo conosco. Então, por isso, meus irmãos, que é muito importante a gente estar vigiando dia e noite, é por isso que é muito importante nós estarmos jejuando, nós estarmos sempre no caminho do Senhor, é por isso que é muito importante nós estarmos com o nosso coração firmado em Cristo, para que quando vier a tempestade, para que quando vier a chuva forte, Deus calmar a tempestade, Deus calar o vento e acalmar e apaziguar o mar, para que aquela tempestade não venha nos matar, para que aquela tempestade não venha, né, dominar o nosso coração, não venha nos apavorar. O quarto tópico é: libere sempre o perdão a quem te fez mal. Mesmo sendo ameaçado e muitas das vezes sofrendo ataques de Saul, Davi sempre perdoou e mostrou que não se paga mal com mal. E quando Saul e Jonatas morrem, ele faz um jejum e ora por eles, como sinal de amor. Quando Saul e Jonatas acabam morrendo, ele cria um hino para Saul e Jonatas, como um sinal de tipo assim, de que admirava muito a eles, né? Como um sinal de tipo assim, poxa, caramba, eu não queria que isso acontecesse. O tempo todo, Davi nunca quis mal a vida de Saul, Davi nunca quis mal a vida de Jonatas. Tanto que até quando o povo de Davi persegue a Saul, né, Davi pede para que o povo, seu povo, né, que está perseguindo Saul, não mate a Saul, para que Saul tenha vida, porque Saul é um ungido de Deus. Quem somos nós para levantar nossa mão, para levantar nossa voz? Quem somos nós para julgar o filho de Deus? Quem somos nós para julgar o ungido do Senhor? Quem somos nós para falar que fulano de tal está em pecado, para falar que fulano de tal, que Beltrano não está no caminho do Senhor? Quem somos nós? Nós precisamos ser examinados, nós precisamos julgar nós mesmos. Por quê, meus irmãos? Porque precisamos estar atentos no nosso coração. Ao invés da gente estar aqui julgando o nosso irmão, nós precisamos orar pelo nosso irmão, do mesmo jeito que Davi orava por Jonatas, do mesmo jeito que era o amor de Jonatas com Davi e de Davi com Jonatas. E o quinto tópico e último é: sempre confesse o seu pecado e nunca minta para Deus. Mesmo após ter pecado contra Deus, Davi pediu perdão e foi repreendido. E confessou o seu pecado, buscando não pecar mais contra Cristo, porque reconheceu o seu erro e não quis mais cometê-lo. Porque uma vez que a gente está lá embaixo, né, todo ferido, todo magoado, com o nosso coração bastante incomodado por termos, né, acabado de pecar contra Deus, nosso coração nunca mais vai desejar aquilo, né? Nosso coração nunca mais vai querer buscar, vai querer sentir essa sensação de novo. Mas sabe o que faz a gente querer acabar pecando contra Deus? Nossa mente. Nossa mente acaba controlando a vontade da nossa carne. Nossa mente que nos diz: não, sua carne quer isso, faça. Só que nós precisamos lutar tanto contra a nossa mente quanto contra o nosso coração. Porque na Bíblia vai dizer, né, que Paulo, se eu não me engano foi Paulo, ele diz que ele combateu a sua própria carne. Muitas das vezes a gente menospreza isso dizendo: quanto às vontades da minha carne eu combato toda hora. Só que é muito difícil, meus irmãos. É muito difícil nós não desejarmos mal contra outra pessoa. É muito difícil nós não agirmos, né, com atitudes más contra outra pessoa. É muito difícil nós não querermos vingança, hein, vamos dizer assim, contra aquela pessoa. Só que o Espírito Santo de Deus que nos guarda, o Espírito Santo de Deus nos incomoda, o Espírito Santo de Deus nos contraria, o Espírito Santo de Deus nos incomoda e sussurra nos nossos ouvidos dizendo que isso está errado, dizendo que a gente não é assim, dizendo que a gente não pode ser assim porque precisamos ser semelhante a Jesus. Se Jesus se assentava na mesma mesa que Judas, sabendo que Judas havia de lhe trair, quem somos nós para excluir aquele que vai nos trair? Se a gente sabe que ele vai nos trair, se a gente sabe que aquele irmão, né, que aquele companheiro de trabalho está suspeito, se a gente sabe que aquilo vai fazer mal a gente, que a gente deixe, que a gente entregue na mão de Deus, porque nós não podemos fugir daquilo que Deus entregou, nós não podemos fugir daquilo que Deus tem para nossas vidas. Se a gente precisar ser esmagados, que a gente seja esmagados, mas na vontade de Deus. Se a gente precisar ser imprensado, que a gente seja imprensado, mas na vontade de Deus. Porque para a uva virar vinho, a uva precisa ser esmagada.
A uva precisa ser imprensada, precisam pisar na uva para a uva poder se tornar um vinho bom. Então, para a gente ser um vinho bom para Cristo e para os nossos irmãos, para a gente encher os nossos irmãos com a palavra do Senhor, nós precisamos ser esmagados, nós precisamos ser fortalecidos através da nossa humilhação, porque é através da nossa humilhação que vem a exaltação, não para engrandecer o nosso nome, mas para engrandecer o nome de Deus. É através da nossa humilhação, é através das nossas dificuldades que vem a capacitação, que através de quando a gente acha que Deus não está mais conosco, é aí que Deus aparece. Deus fala: não, eu estou no mesmo barco que você, não deixe esse mar, não deixe esse vento impetuoso, não deixe essa tempestade afetar o teu barco, porque eu estou no mesmo barco que você. Enquanto eu estiver aqui, mal nenhum vai te afetar. Enquanto eu estiver aqui, haverá vida. Enquanto eu estiver aqui, haverá saúde. Enquanto eu estiver aqui, haverá prosperidade. Enquanto eu estiver aqui, você estará sendo capacitado para a glória e honra do nome do Senhor. E uma lição que o Espírito Santo nos deixa aqui nessa noite é: será que nós temos obedecido a Deus ultimamente? Será que nossas atitudes têm agradado, né, aos filhos de Deus, a nossos irmãos? Será que temos feito tudo conforme Deus nos pede? Temos que tomar cuidado, pois nossos erros também afetam na nossa casa e na nossa família. Por isso, irmãos, comecem a ter o hábito de declarar a vida na sua família, a declarar que a sua família é a bênção, a declarar que a sua família será próspera, não de riqueza, mas sim com a bênção do Senhor, mas sim com a presença de Deus. Comece a pegar o hábito, meus irmãos, de declarar que na sua casa há vida, que na sua casa há prosperidade, que na sua casa há abundância do Espírito Santo. Comece a declarar que na sua casa há pessoas, há uma família que serve a Deus. Comece a declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, para poder engrandecer e glorificar o nome do Senhor. Declare igual em Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E para encerrar, eu gostaria... Para encerrar, eu gostaria de dar uma oportunidade, né, para estar orando pelas famílias, para estar orando contra a maldição das nossas famílias, para estar quebrando toda obra maligna que há na maldição na nossa família. Se por um acaso a gente foi amaldiçoado e a gente não buscou perdão, se por um acaso a gente teve vergonha de confessar nossos pecados para Deus, para quebrar isso hoje, eu gostaria de estar dando uma oportunidade para minha mãe, para estar orando, né, contra toda maldição, para estar orando a favor das famílias, para estar orando a favor de que as casas sejam cheias do Espírito Santo, para estar orando, para estar acabando contra isso, de filho ser contra mãe, de mãe ser contra filho, de filho ser contra pai, de pai ser contra filho, para estar acabando com isso, de que os filhos quem mandam na casa, se os pais mandam, os filhos têm que obedecer. Pode subir aqui. Se os pais mandam, os filhos têm que obedecer, porque na nossa Bíblia está escrito: honra o teu pai e tua mãe para que tenha mais dias, para que seja prolongado os teus dias na terra. Um mandamento da Bíblia. Se está escrito na Bíblia, quem somos nós para contrariar o que está escrito? Se está escrito na Bíblia, quem somos nós para contrariar o que está escrito, para contrariar a escrita sagrada do Senhor? Desde já eu quero agradecer a minha oportunidade aqui. Estarei passando aqui para minha mãe, para ela estar orando. Paz do Senhor, igreja, amém? Vamos orar, né? Senhor, muito obrigada pela tua fidelidade. Muito obrigada, Senhor, porque tu és o Deus que faz a promessa e é o Deus que cumpre a promessa. Santo, santo, santo é o teu nome. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus querido e santo, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti nessa noite. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de ver, Senhor, a Tua promessa se cumprindo, de ver, Senhor, a Tua vontade, Senhor, a Tua promessa, porque a Tua palavra, Senhor, não volta vazia, porque o Senhor não é homem para que minta e nem filho
filho de homem para que se arrependa. Senhor, muito obrigada pelos filhos que o Senhor me deu, pela família que o Senhor me deu. Muito obrigada, Senhor, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Ó Deus, nessa hora, Senhor, queremos entregar nas Tuas mãos as nossas famílias. Senhor, a família da fé. Senhor, a família que se encontra aqui representado por cada um. Senhor, visita os lares, ó Deus. Visita, Senhor, aquele a quem o Senhor tem feito promessas. Senhor, os nossos filhos, Senhor, colocamos na concha das Tuas mãos. Os esposos, Senhor, as esposas, ó Deus. Aqueles, Senhor Deus, que o Senhor tem trabalhado, que o Senhor tem prometido. Que não venhamos, Senhor, a desistir de esperar em Ti. Que não venhamos, Senhor, a desistir, ó Deus, de ensinar a Tua palavra. Que não venhamos, Senhor, a desistir, a abrir mão, Senhor, do bem maior, ó Deus, que o Senhor nos confiou, ó Pai. Ah, Deus, Senhor, nós queremos nos alegrar com os que se alegram, com aqueles que, assim como eu, o coração é de gratidão, ó Deus, pelas Tuas promessas da nossa família se cumprindo. Mas, Senhor, também não podemos deixar, ó Deus, de entregar na concha das Tuas mãos, Senhor, as famílias que hoje estão enlutadas, as famílias que hoje estão chorando, Senhor, as famílias, ó Deus, que hoje precisam, Senhor, da Tua presença como consolador, ó Deus, aleluia, Pai. Ah, Senhor, nós Te agradecemos e pedimos, ó Deus, pelos nossos filhos, pelas crianças dessa geração, pelos adolescentes dessa geração, pelos jovens dessa geração, Senhor. Levanta, Senhor, jovens, adolescentes, crianças, Senhor, compromissados com a verdade, compromissados com o Teu reino, Senhor, que queiram fazer a diferença, ó Deus, aleluia, Jesus. Senhor, como foi orado aqui, nós também queremos orar. Senhor Deus, trabalha desde já para este congresso dos jovens e adolescentes, Senhor. Que vidas, ó Deus, sejam, Senhor Deus, entregues diante de Ti, Senhor. Se arrependam, que haja conversão nesta casa. E muito obrigada por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.